Bem, então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhando a tela. Já consegue ver aí a tela? Quem tiver o catecismo é só abrir aí na capítulo 4, na versão que eu estou vendo aqui, capítulo 4, terceiro artigo do credo. É o terceiro artigo do credo. Nós já vimos o primeiro artigo, que falou sobre Deus Pai, né? Primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, que é Criador do céu e da terra, que é onipotente, né? Que pode fazer tudo menos uma coisa, ele não pode fazer o mal, porque o mal é uma deficiência da essência que é Deus, né? Deus, como é perfeito, não tem maldade nele, então ele não pode pecar. Então, Jesus Cristo não pecou, porque ele é Deus. Segundo o artigo nós vimos que foi sobre a segunda pessoa, né? Jesus Cristo. E agora nós vamos falar sobre o terceiro artigo, falar sobre o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o maior mistério que tem na nossa Igreja Católica, né? Então, começando aí, Cristina, você tem o catecismo, mas seria bom também acompanhar, se você não puder ler aí o que está na tela, porque está pequeno. Sara também tem, né? Essa receber de presente. Cláudio também tem, eu dei de presente. Então, eu vou ler aqui então, para a gente poder. Quem tiver com ele pode ler também junto. Começando aqui com o texto de Lucas, né? O primeiro capítulo de Lucas, do versículo 26 até o 33. Então fala assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, o anjo lhe disse: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ao ouvir as palavras, ela se perturbou e refletia no que poderia significar a saudação. Mas o anjo lhe falou: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó pelos séculos e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, pois não conheço o homem? Em resposta, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E por isso mesmo, o santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E este é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, aconteça comigo segundo tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Quanto, quanto, quanto ensinamento tem aqui nesse texto, né? Maria recebe aqui já a revelação de que Deus é a Trindade, né? O Espírito Santo é Deus e vai conceder nela, né? Vai gerar em Maria o Filho de Deus, a segunda pessoa. A Maria recebe aqui a revelação da Trindade.
Acho que os outros profetas nem sonhavam nisso. E como foi Lucas que escreveu esse texto? O Lucas ele faz uma pesquisa bem... Ele foi assim, uma pessoa que tinha muita preparação, era bem culto, né? Era médico, era doutor. E ele, para escrever isso daqui, ele fez uma pesquisa, né? Os historiadores dizem que ele fez uma pesquisa. Depois ele foi, né, falar com as pessoas naquela localidade para poder... Você vê que ele escreveu aqui que ele vai herdar o trono de Davi, ou seja, a genealogia, né, de Jesus, né, vem lá de Davi. Então ele vai herdar esse reino, só que esse reino não terá fim, o reino é eterno. Realmente bem interessante. Então, na sequência aí, vamos ver quais são as perguntas que o catecismo é interessante porque não tem ambiguidade, né? Ele é bem direto. Por isso que é ruim a gente pegar o catecismo amarelo, aquele que foi gerado aí no Concílio Vaticano, após o Concílio Vaticano II, né? No ano 2000, ele tem muita ambiguidade. Então, a gente não tem muita certeza do que é ou o que não é. César Pacheco está querendo saber. Diga, César. Eu tenho um livrinho que tem diversas orações e que fala que eu queria saber se a Santa aí no texto esse texto está dizendo que ela é a parenta da Maria, a Isabel. Mas ela era santa ou passou a ser santa depois? Maria já nasceu santa, né? Mas os outros todos nasceram com pecado, né? E foram santificando após a vida, né? Ela é considerada santa, sim. Santa Isabel. Ela é santa. Santa Isabel depois tornou-se santa. Sim, isso. E aqui, ó, o segundo mistério, nós oferecemos a Jesus esta segunda dezena para honrar a visitação de vossa Santa Mãe, a sua prima Santa Isabel. Ela se tornou depois. É, Mas ela se tornou depois santa, não é isso? Era só isso. A exceção de Jesus e de Maria, todos os outros se tornaram santos, né? Foram se santificando ao longo da vida, né? Certo? Certo. Então, vamos lá, pergunta 82. O que nos ensina o terceiro artigo do Credo, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu de Maria Virgem? O terceiro artigo do Credo ensina-nos que o Filho de Deus tomou um corpo e uma alma, como nós temos, no seio puríssimo de Maria Santíssima pelo poder do Espírito Santo, e que nasceu desta Virgem. Pergunta 83. Concorreram o Pai e o Filho também para formar o corpo e para criar a alma de Jesus Cristo? Sim, para formar o corpo, para criar a alma de Jesus Cristo, concorreram todas as três pessoas. Por que isso, né? Porque a Santíssima Trindade, ela age é um Deus, né? Mas são três pessoas. Então, as três pessoas, elas estão juntas. Então, quando se diz que uma faz, as outras estão juntas também, é claro, né? Então, quando a gente diz que Deus criou o mundo, quando Deus Pai criou, é claro que Jesus Cristo, que é a segunda pessoa, e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, também estavam nessa operação da criação. Agora, o que se diz é que a igreja faz uma apropriação, dá uma responsabilidade para a pessoa. Então, quando se diz que Deus Pai é Criador, Deus Filho é o Redentor e o Deus Espírito Santo é o Santificador. Tá? Mas, como o Catecismo está dizendo aqui, né? Para a criação da alma de Jesus, ou seja, para Jesus se encarnar, ou seja, o Verbo se encarnar, as três pessoas concorreram. Tá? Essa é uma fé católica. 84. Porque se diz foi concebida pelo poder do Espírito Santo? A resposta disse foi concebida pelo poder do Espírito Santo porque a encarnação do Filho de Deus é obra de bondade e de amor.
E as obras de bondade e amor atribuem ao Espírito Santo. É aquilo que eu falava. Então, quando se fala na santificação, quando se fala em amor, né, o amor que entre o Pai e o Filho é o Deus Espírito Santo, é a pessoa, a terceira pessoa que é o Espírito Santo. Né? Na pergunta 85 diz, fazendo-se homem, deixou de ser Deus? Aqui é interessante, né? Aí responde, o Filho de Deus fazendo-se homem não deixou de ser Deus. Então, aqui na verdade, o que se diz aqui? Deus, a segunda pessoa da divindade, né, quando ele se encarna na pessoa do Espírito, do homem, Jesus Cristo, tá? Não são duas pessoas. É uma pessoa que é a pessoa divina. Né? Lembra que a gente falou na hora, no segundo artigo do credo, quando falando sobre Jesus Cristo, segunda pessoa, e teve aquela heresia do arianismo, que o Ário dizia, pregava, né, que Jesus Cristo ele não era Deus, ele era um homem. E porque ele era homem, Maria não era mãe de Deus, né? Não é, porque ele dizia isso, ele pregava isso, né? Cantava isso. Maria não era mãe de Deus, mas sim mãe do homem. Isso é uma heresia que foi combatida no Concílio de Nicéia, 431, então ele foi condenado. Mas esses caras, eles não descansam, né? Aí inventa uma outra heresia, que vai falar sobre a natureza, depois vai falar sobre a vontade. A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? As heresias cristológicas. Então, o Filho de Deus, a segunda pessoa, existe desde sempre. Né? Ele foi gerado pelo Pai, né? Lá na eternidade, desde sempre na eternidade, a dizer que Jesus, na verdade, era uma criatura. Então, ele estava cometendo uma heresia. Né? E então ele é concebido no seio da Virgem Maria, né? Seio purista da Virgem Maria, e, e aí ele nasce como homem, vive como nós, né? Como nós vivemos, mas ele tem uma grande diferença que ele não comete nenhum pecado. A grande diferença entre nós e Jesus Cristo é que ele é santo, né? Ele é como nós deveríamos ser, como Adão era antes de pecar, né? Adão tinha a graça de Deus. Ele tinha uma relação assim bem, bem de pureza, né? Muito grande. Mas como ele se deixou levar pelo demônio, né? Então Satanás convenceu ele a cometer a desobediência, então nossa desgraça vem a partir disso daí, né? Então vamos lá. Então 86. Então Jesus Cristo é Deus e homem ao mesmo tempo? Sim, o Filho de Deus encarnado, isto é, Jesus Cristo, é Deus e homem ao mesmo tempo. Perfeito Deus e perfeito homem. E a pergunta seguinte diz: há então em Jesus Cristo duas naturezas? A resposta: sim, em Jesus Cristo, que é Deus e homem, há duas naturezas, a divina e a humana. Então, só para a gente esclarecer um pouco essa questão de natureza e pessoa, né? O que é pessoa, o que é natureza? Tá? Isso para a gente falar, porque para a gente ficar mais, assim, conhecer mais do que é uma coisa que é outra. A gente assim, o que é uma pessoa? Na verdade, a gente está mais acostumado a dizer quem é essa pessoa, né? Toda pessoa tem uma natureza, né? Mas a gente não pode dizer que toda natureza tem uma pessoa, tá? Comumente, a gente vai distinguir duas perguntas. Quem é essa pessoa, né? O que é essa pessoa? Quem sou eu? O que eu sou eu?
quando se diz quem sou eu, nós estamos falando da pessoa, mas quando se diz o que sou eu, estamos falando de natureza. Então, o que sou eu? Eu sou da natureza humana. Eu tenho natureza humana. Quem sou eu? Eu sou Carlos. Quem é você? Você é Cecília. Quem é você? Você é Cláudio. Mas nós todos temos a mesma natureza, natureza humana. Tá? Jesus Cristo tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza humana e a natureza divina. Jesus é diferente de nós, claro. Né? Ele se encarnou como pessoa humana. Então, de modo geral, a natureza é a essência, né? Ou seja, é a forma que faz uma coisa ser aquilo que ela é. Então, a resposta à pergunta o que é isso, por exemplo, ou o que eu sou, né? É a natureza de uma coisa. A natureza, no nosso caso, a natureza humana. Tá? E, de outra forma, a pessoa, quando se responde a pergunta quem sou eu, a pessoa, ou quem, né? A pessoa, ou quem, é uma substância individual. Pode ser material, pode ser material. No nosso caso, nós temos natureza, que é uma natureza intelectual, nós temos inteligência, né? Temos uma alma humana que é inteligente. Então tem essa diferença entre pessoas. Nós temos uma natureza humana e somos pessoa humana. Jesus Cristo, não, ele era uma pessoa divina e tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Tá? Essa é a grande diferença que a gente tem. Tá? Então, e a gente sabe que Jesus, né, ele só teve concorrência de Maria, né, para ser humano. De onde vem a carne de Jesus? De Maria. De onde vem o sangue de Jesus? De Maria. Então, por isso a gente pode até dizer que Maria é a corredentora, porque então, se Jesus usou a matéria de Maria, né, que é o sangue, a carne, o sangue de Maria foi quem formou o homem Jesus. Óbvio que Maria pode ser chamada de corredentora, mas infelizmente, né, a apostasia está chegando aí nesse modernismo bravo aí que a gente está vendo hoje em dia, né, da igreja hoje obedecendo, né, ao Vaticano, vai pregar que Maria não é mais medianeira, Maria não é mais protetora. O que acontece aí? Ele vai perdendo a fé. A igreja sempre creu isso, sempre foi de fé que Maria é medianeira, Maria é corredentora. Temos que sempre afirmar isso. Quando alguém disser que não, mesmo que um padre na igreja esteja dizendo que não, você pode combater tranquilamente. Está errado. De onde veio o sangue de Jesus? Né? O ser humano de Jesus veio da onde? Veio de Maria. É óbvio que ela é corredentora. Né? E essa questão de natureza, que ela também foi uma heresia que foi criada a respeito disso. Até vou, só para lembrar aqui, né, algumas heresias que a gente viu aí surgir na igreja, logo no começo da igreja. Olha que interessante aqui. Deixa eu achar aqui. Tá com uma janela, tá com uma janela. Então eu falei que nós falamos falamos do arianismo, né? Falamos do semi-arianismo. A Ariana chegou a falar sobre o semi-arianismo, né? Então, por exemplo, no arianismo, o Ario ele pregava que Jesus não era Deus, era só homem, tá? Então Jesus é como se fosse uma criatura de Deus, né? Então Santo Atanásio foi lá, combateu e conseguiu, né, vencer essa heresia. Depois veio o semianismo, né, no concílio de Constantinopla, primeiro concílio, em que ele vai dizer que o Espírito Santo, né, o semianismo diz que o Espírito Santo
é menor do que o Pai, que ele não foi gerado pelo Filho, né? Ele é menor do que o Pai. Na verdade, o Espírito Santo ele é igual ao Pai, igual ao Filho. Depois vem na história para dizer que em Jesus há duas pessoas, a divina e a humana. Aí São Círio de Alexandria combate isso dizendo que não, Jesus é uma pessoa divina. Tá? Nós temos duas naturezas. Tá? Aí depois apareceu o monofisismo, que dizia que Jesus possui uma natureza, uma miniatura divina e humana. Jesus, na verdade, possui duas naturezas, a divina e a humana. Depois vem o nestorianismo, que diz que as duas naturezas de Cristo significam duas pessoas, né? Ou seja, é sempre assim, né? Ele aceita uma, mas nunca quer ceder. Ele sempre tem que criar outra para poder tirar a fé das pessoas, né? Ou seja, eu acho que Deus permite isso para a gente poder confirmar, né, com os grandes santos, grandes doutores que tinham uma fé bem firme e deixaram isso bem claro. Então, o próprio credo Constantino, de sendo constantinopolitano, deixa isso bem claro, né? É só a gente ler aí com atenção e com fé, a gente vai perceber a diferença, a fé católica. Tá? É importante a gente ter isso bem claro na nossa mente. Tem uma análise que foi feita no sangue de Jesus, que foi dado para um laboratório, sem dizer o que era, né? Pegou um desses milagres, acho que foi Luciano, pegou um pedacinho lá do coágulo e também pegou um pedaço também da carne, né, da hóstia, que criou carne, e deu para um laboratório, não disse o que era, e quando fizeram a análise, disseram o seguinte, né, o sangue ele só tem características femininas. Ele é do sangue tipo AB, que era bem característico lá da região lá de Jerusalém, na época que Jesus nasceu, naquela região, e que só tinha características femininas. E a carne, ele disse que ali era um tecido fibroso do coração e que tinha sofrido um estresse muito grande, ou seja, ele foi torturado, foi a paixão dele né? Então, para os céticos, né, fica bem claro aí, para quem não tem fé, né, precisa fortalecer esse tipo de coisa aí, fica claro, né, que é realmente a carne e o sangue do nosso Senhor. Na pergunta 88, diz assim: e haverá também em Jesus Cristo duas pessoas, a divina e a humana? A resposta, no Filho de Deus, feito homem, há só uma pessoa que é a divina, né? A gente falou no artigo 2º. Então, Jesus Cristo é só a pessoa divina. Ele não tem pessoa humana, apesar de ter vontades. Aqui vem a segunda parte da pergunta. Entendeu? Quantas vontades há em Jesus Cristo? Porque aí são vontades. Isso. Quantas vontades? Tem a vontade humana e a vontade divina, né? Há duas vontades, uma divina e outra humana. A vontade existe. A vontade humana, quando Jesus comia, tinha fome, era a vontade humana, quando ele falava. Isso. Ou seja, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Isso é fé católica. Esse é uma das outras teorias também que surgiu, que é a monotelismo, e que o patriarca de Constantinopla, se não me engano, é Sérgio I, ele defendia isso, que Jesus ele não tinha vontade humana, tinha só vontade divina. Então, na verdade, ele tem duas vontades, né? A vontade divina e a vontade humana. Então, é assim que você vê, por exemplo, ele não chorou, né? Ele não teve fome, não teve sede. Ele não teve fome. Claro que teve, ele comia. Claro. Ele, inclusive, quando Multiplicação dos pães.
Quando ele ressuscitou, ele disse: tem o que para comer aí? Tem um peixe aqui, me dê aí. Ele vai e come o peixe. Mostra para pessoa, mostra para os apóstolos. Não, quando ele ressuscita, ele está na praia, ele diz assim: o que vocês têm para comer aí? Para mostrar que era ele. Então, ele comia. Pronto, então já estou ouvindo falar agora. Ele comia, bebia, ele caminhava, ele tinha sede, tinha sono, ele dormia. Dormia tão, ele dormia tão pesado que naquela episódio que ele está dormindo na barca, e está lá a barca se balançando, vento para lá, onda, isso aqui, ele nem acordou. Os apóstolos acordaram, eles disseram: Senhor, nos socorre aí, isso aqui. Aí ele fala assim: para, falou tudo na hora. Para demonstrar que ele fazia tudo que o mundo fazia, menos uma coisa que era pecar, menos fazer o mal, mas ele fazia coisas, os milagres que ele fazia só pode ser atribuído a Deus. Tá? E aqui é interessante, né? Já conversei com algumas pessoas próximas a mim, assim, de atividade, família, e aí a gente percebe o quanto as pessoas não têm a menor noção, né? Pessoas que dizem: não, ele não era Deus. Ele era um homem que tinha um grande moral. Claro, e muitas pessoas se perguntavam, vai achar gente dizendo isso. Né? Dentro da minha família mesmo tem uns que dizem assim: não, ele não é um homem. Ele não é Deus, ele é um homem, só que é um homem de grande espiritualidade, isso, aquilo e tal. Ou seja, é, é um ariano, um ariano sem saber, né? Sem saber que é. Ó, o próprio, os espíritos são arianos, e os espíritos não consideram Jesus como Deus. Não só os espíritos, mas pode dizer que os muçulmanos também consideram que Jesus não é Deus. Os judeus também consideram que Jesus não é Deus. Essa foi até a causa deles perseguirem Jesus e crucificar Jesus. Né? Os judeus têm essa característica. Então, assim, tem tudo isso. Né? Então ele não tem título de zombadia, você querer. Na verdade, é rei de tudo, todo o universo. Tá? Eu sei, mas chamá-lo de rei, se os judeus não gostaram dele. Na verdade, não eram os judeus de forma geral, eram os judeus que comandavam aquelas sinagogas, né? Aquele pessoal lá que, os fariseus, aquele pessoal que não queriam saber de Jesus, porque Jesus combatia tudo isso, eles estavam se aproveitando do povo. Né? Eles seguiam a lei lá de Moisés, mas no final das contas não seguiam de verdade, eles faziam muita bobagem, eles exploravam as viúvas, né? Jesus comenta sobre isso. Eles faziam muito comércio lá no templo. Então, como Jesus falou, você faz o que eles dizem, mas não faz o que eles façam, porque eles se assentaram no trono de Moisés, mas não faz nada daquilo que Deus quer. Tanto é que não reconhece Jesus como Deus. Jesus veio para poder, assim, esclarecer melhor o que era realmente a salvação, né, da humanidade. E eles não aceitavam isso. Até hoje estão esperando Jesus aparecer. Até hoje estão esperando Jesus aparecer. Até hoje. E, bom, então na pergunta número 90 diz assim: tinha Jesus Cristo vontade livre? Resposta: sim. Jesus Cristo tinha vontade livre, mas não podia fazer o mal, porque poder fazer o mal é defeito e não é perfeição da liberdade. E não perfeição da liberdade. Né? Então, aqui que a gente falou no começo. Como Deus é perfeito, né, não existe maldade na perfeição, não existe imperfeição na perfeição. Né? Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Né? Então, se Deus é perfeito, se Deus é a vontade do amor, não existe maldade. A maldade é a ausência da bondade. Não é aquela história que assim, o aluno diz assim, o professor chega para o aluno, aquela história, né? Deus não existe. Aí o aluno: não, existe sim. Não, se não existe, se existisse, não podia ter essas catástrofes aí. Aí o aluno: tá, professor, então assim,
A escuridão existe? Mas claro que existe. Não. Existe a ausência de luz. Só está escuro porque não tem luz. Então, só existe maldade porque não existe Deus. Então, quando a pessoa comete maldade, é porque não tem Deus no coração. Porque quem tem Deus no coração, claro que vai agir de forma de bondade, né? De solidariedade. Né? Pergunta 91. Serão uma e a mesma pessoa o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima? Resposta: o Filho de Deus e o Filho de Maria Santíssima são a mesma pessoa, isto é, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tá? E a Virgem Maria será mãe de Deus? Aqui, né, é outra controvérsia que também teve lá no concílio de Nicéia. Sim, Maria Santíssima é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Desculpa. Porque é mãe de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus. Esse é um grande mistério, né? Então, os heresiarcas lá, Ário, né, que dizia que Jesus Cristo, na verdade, era só humano e que Maria não era mãe de Deus, era mãe do homem Jesus. Né? Aí você vê, né? É um mistério tão grande, porque Maria, ela foi escolhida para ser a mãe de Deus. Para quê, né? É um projeto de Deus. Tá? Projeto de Deus. Porque Deus, quando houve, né, a perdição lá no paraíso, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma. Aqui aparece. Né? É isso. Isso aqui. Deixa eu chegar aqui de novo. Então, estou vendo essa tela aqui do. Vocês não estão vendo aqui, mas eu vou ler para vocês aqui, que não está vendo. Estou conseguindo essa tela aqui que eu mudei? Responde aí. Por favor, respondam. Não estou respondendo. Acho que não estou me ouvindo, não. Estão me ouvindo? Sim, estamos vendo. A tela mudou? Estou vendo. A tela mudou. Está Aqui. preto. Então, está dito aqui, ó, uma comparação entre Adão, né, e Cristo. Olha que interessante. Adão foi o primeiro homem no tempo. Né? E aqui tem aquela história do criacionismo e o evolucionismo. Né? Os espertões aí dizem que criacionismo é uma falácia, né? Que, na verdade, a evolução humana começou lá de uma célula, não sei o que, aquela idiotice toda que não tenta até fazer isso no laboratório, e claro que uma coisa pequena, uma coisa simples, nunca vai se tornar uma coisa complexa. Na verdade, é o contrário. É uma coisa complexa e vai se tornar uma coisa simples, né? Então, tem essa idiotice lá do evolucionismo de Darwin, que nunca conseguiu convencer ninguém, apesar de que ele foi tão estudado aí e tudo mais. Então, Adão foi o primeiro homem no tempo. Aí, a comparação entre Adão e Cristo. Cristo, ele é o primeiro dos homens em valor na recriação da humanidade. Né? Lembra que Jesus Cristo, ele diz que faz nova todas as coisas. Né? Então, quando Jesus vem, é para fazer a recriação. Tem até uma oração no cânon da missa que diz que Deus criou os homens, mas que ele fez uma recriação. É o quê? É Cristo que vem e nos mostrar, né, como que a gente deve
se comportar, como deve fazer as coisas da forma como Deus quer. Depois de Deus deu a Adão um profundo sono, imagem da morte. Então, quando Deus foi criar Eva, o que ele fez? Ele fez Adão dormir. E a partir daí, o que ele fez? Ele vai tirar da costela de Adão, né, e vai formar Eva. Adão ele fez do pó. Ele pegou Adão do pó, ele foi lá e fez o homem Adão, né? E Eva ele tira da costela de Adão. Então, quando acontece, o que Deus faz na recriação? Cristo morre na cruz. Então, olha o paralelo, né? Enquanto Adão dormia, Deus abriu o seu flanco. Lá na cruz, depois que Cristo morreu na cruz, o que Centurião faz? Abre uma lança do lado de Jesus. Mesma coisa. Do lado de Adão, Deus retirou uma matéria, que foi a costela dele, né? O que acontece quando o soldado enfia a lança do lado de Jesus? Sai sangue e água. Então, da matéria que é retirada de Adão, Deus fez o quê? Fez Eva. Da matéria lá da água do cruz, a igreja. Tá? Então, do lado de Cristo nasceu a igreja, que é divina e humana. Divina porque Jesus é a cabeça, né? Ele é a cabeça da igreja. E humana porque somos nós os membros da igreja. Através de Cristo nós somos ligados, né? Nós somos o mesmo corpo ali. Né? Eva foi a única esposa de Adão. A igreja é a única esposa de Cristo. Então, só existe uma igreja. Quando Jesus chama Pedro, diz: sobre ti eu vou construir a minha igreja. É artigo definido, é artigo singular definido. Não existem várias igrejas. Não existem várias igrejas. Existe uma igreja só. O Padre Jair falou bem hoje. Essa é a única igreja de Jesus Cristo. Não existem outras igrejas. Eva foi da costela de Adão. Quando foi feito isso? A criação, como nós temos, doutor Adão, Deus é Adão, não queria que ele não podia ficar sozinho. Foi criar, Deixa eu resumir aqui, então você não está sabendo como é. Então, no Gênesis, na criação, Deus pega o pó e gera Adão, dá um sopro, forma o corpo do homem Adão. Soprou, formou o homem Adão. E aí ele faz Adão, Adão não vai ficar só, não é bom que ele fique só. Então eu vou lhe dar uma companheira. Aí o que ele faz? Faz Adão dormir, abre o flanco de Adão, tira uma costela, que recobre de carne, e aí dessa costela ele forma Eva. Então, Eva se torna a esposa de Adão. A partir daí viriam os filhos, os descendentes. Quando diz que quando Deus faz essa recriação, ele faz esse paralelo, né? Não é a árvore. Então, como eu falei, né? Você tem lá os dois que pecaram por desobediência, né? Foram comer o fruto daquela árvore, que não podia comer, sabia que não podia, mas o anjo foi lá e convenceu-os, né, a fazer. Lá na cruz, em Jesus, né? Lá, não, Letícia, Jesus, ele é eterno. Ele é o verbo de Deus. Quem criou foi através do verbo, a palavra. já existia, mas eu pensava Mas, naquela essência. não, a pessoa humana, ela foi criada depois. Estava. Não, claro que não. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele estava. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo já estavam criando Adão e Eva. Isso que eu acabei de falar no começo. As três pessoas fazem tudo. Então, o paralelo é, quando Deus vai recriar, ele usa os mesmos elementos. Ele pega Adão, no caso, ele pegou Cristo,
que substitui Adão, novo Adão. Ele pega uma virgem, que é Maria, né? Nova Eva. Ele pega a cruz, é a árvore, né? Só que ali você tem uma mulher virgem, mas obediente, que escutou o anjo bom e disse: tudo bem, eu aceito. Maria, Eva não, ela disse: tá bom, então eu vou comer daquela árvore. E aí, daquela fruta, daquele Eva trouxe a conhecimento. morte, Maria Trouxe a vida. Essa é a grande diferença. E até eu já ouvi dizer que Eva, Ave Maria. É o contrário, né? O A na frente do E, é isso aí falar. Pode ser contrário. Maria, contrário a Eva em todo sentido, inclusive o nome. Ave Maria e Eva. Então, Eva, ela foi a única esposa de Adão, né? Tá claro isso. E a igreja, ela é a única esposa de Cristo. Então, Cristo, ele se entrega à sua igreja, né? Ele ama a sua igreja a ponto de se entregar por ela. Então, não existem várias igrejas. Então, esse negócio de ecumenismo, isso é uma bizarrice, né? Então, o que a igreja moderna de hoje está fazendo, que assim, é diminuir a fé das pessoas para que os evangélicos, os hereges, vamos chamar de hereges, porque eles não têm a mesma fé que a gente, né? Então, eles estão querendo botar todo mundo junto, no mesmo barco. Isso não existe. Tá? Lembrando que um papa que foi canonizado aí recentemente, né, ele rezou com um monte de hereges em cima um altar, lá em Assis. Ali tinha budista, tinha religião africana, tinha religião luterana, tinha de tudo, né? Tinha uma salada. E o Papa católico, né, rezou junto com esse povo aí. E esse Papa é chamado de santo, tá? Você vê como é que a coisa está caminhando, né? Então ele vai e pega o livro dos infiéis lá, os muçulmanos, e beija o livro. Isso não existe, isso é uma loucura. Um católico vê isso e não se escandalizar, esse católico não está tendo mais fé, ele está perdendo a fé. Então, Adão e Eva se unem e têm os filhos da carne, aí na recriação, Cristo e a igreja se unem para ter os filhos de Deus. Então, quando Cristo, por exemplo, ele deixa o sacramento do batismo, ele está tornando as pessoas filho da igreja, filho de Deus. Deixa de ser pagão, deixa de ser, vamos dizer assim, não ter a graça de Deus. Então, Deus poderia salvar os homens falando disso, pela graça, diretamente no coração. Não fez e não quer fazer. Ele quer salvar os homens por meio de outros homens enquanto membro da igreja, ou seja, aquela condição, né, do batismo, que eu acabei de falar. Tá? Interessante, né? Mesmo se eu vi o padre falando que eu não tinha sabia, mesmo se você tiver a intenção de ser batizado, já tem essa condição de graça. Se tiver a intenção de ser batizado, ele já não vai mais para o inferno, não vai ser condenado, porque só a intenção já basta. Né? Não vai ser condenado, provavelmente deve ficar, não vai para o inferno, mas a graça divina, não sei se vai ser, não deve ser a mesma, claro. Adão só teve uma única esposa e Cristo só tem e só pode ter uma única igreja, uma única esposa, um único corpo místico, da qual é impossível separá-lo, né? Lembra que o matrimônio o homem se une à mulher e os dois vão ser uma só carne, tá? E nenhum homem pode separar. Por isso também Adão não podia se separar de Eva. O divórcio é ilegítimo. O divórcio é uma criação do homem, uma criação civil, que é contrário à natureza, que é contrário à lei de Deus. Então, quando a gente estava falando sobre Cristo, rei do universo, que na época, quando Cristo realmente era, quando o mundo era mais cristão, né, não tinha divórcio, não tinha essas porcarias todas que tem hoje.
E aí, e aí, você acabou de falar, né? O amigo aí que dentro do mesmo prédio, quase todo mundo casado. Só ele era. Isso é uma realidade hoje, infelizmente, uma realidade muito comum, né? Por que isso acontece? Se você for fazer hoje uma pesquisa lá aí no IBGE, você vai ver que tem muitos casais separados. E aí vão buscar uma outra esposa. Você vai cometer o adultério. Olha a quantidade de gente cometendo adultérios. E o que é pior é que você. E o que é pior, gente, é que a gente vê isso na igreja moderna. Tem de gente descasada, com segunda união, frequentando a igreja como se fosse tudo normal. Boa parte nem sabe que está cometendo esse pecado mortal. Isso não acontece na igreja tradicional. É um absurdo como você vê a grande diferença. Quando você compara a igreja tradicional e a igreja moderna, né? Assim, um absurdo tão grande de diferença, um abismo. As pessoas se vestem com modéstia, as pessoas procuram se confessar quase toda semana. Eu vejo as pessoas se confessando. É buscar realmente ser católico de verdade. Nessa igreja moderna aí, para você achar um padre para fazer confissão, tem que combinar com o padre o horário para fazer, senão. E eu nem sei se tem padre que diz assim, não, não, isso aí não é pecado, não. Isso não é pecado, não se preocupe, não. Deus ama você, Deus é misericordioso, não vai te condenar. Então, é um absurdo. Mas são pouquíssimas paróquias que têm isso, Cláudio, porque a grande maioria, eu tenho experiência, porque eu já procurei, quando eu frequentava. Não, eu estou falando, a maioria das igrejas não é assim. Sim. Aqui eles vão ter Salvador. O pior, alguém está querendo comentar alguma coisa? O pior, você sabe o que é? César e Sapacheco 6 levantaram a mão. Fala aqui, quem quiser falar aí, fala aí, César. Fala, César. Eu acho Fala, que Sap- César esqueceu de abaixar a mão da outra vez, não foi não? Vou falar você, Cristina. Vocês estão Não, eu falando, só né? ia falar o seguinte, que aqui na paróquia da cidade que eu morava, que eu não vou nem dizer o nome, que a gente só encontrava, quando queria confessar, eles diziam que a confissão era sexta-feira, de meio-dia à tarde, sexta-feira à tarde, se o padre não tivesse nenhum compromisso. Exato. Você nunca encontrava o padre, a gente tinha que sair de lá para me confessar aqui, que precisa lá. Porque a gente nunca tinha confissão. Para quem tinha interesse, e as pessoas às vezes nem têm interesse em confessar. É isso. É por quê? Porque assim, a confissão depois da Eucaristia, é o principal remédio que a gente tem. Infelizmente, na igreja moderna, tem essa preocupação. Infelizmente, não tem. Então, eu, por exemplo, que tive uma grande experiência de ouvir tantas igrejas que eu fui, não só aqui em Salvador, mas também em outros estados, quando eu viajava, eu via o que é o absurdo você não ter padre para fazer confissão, tá? Não tem padre para fazer confissão. E eles determinam horário e nem sempre estão, como você falou, nem sempre estão disponíveis, porque eles vão ter eventos sociais para cumprir. Ele vai ter um não sei o que para fazer. Então, ele nunca dá prioridade para quem quer se confessar, que eu diria assim, que depois da Eucaristia é o principal meio de remédio que a gente tem, né? É um absurdo, um verdadeiro absurdo, mas é a realidade que a gente tem hoje da igreja moderna. Então, existe uma situação bem complicada hoje, né, Acho que é uma omissão dos padres com isso. Acho que é uma omissão muito grande deles de esclarecer isso para os fiéis. Nunca esclarece a importância da confissão. Sempre deixa em terceiro plano. Cristina, é tão absurdo hoje que você pega assim esses padres midiáticos, né? O que eles têm de atividade, de show, de não sei o quê, de viagem, isso e aquilo, é tão grande que ele chega. Eu já vi até um deles confessando.
eu não tenho tempo para celebrar a missa, porque meus compromissos com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, o cara é padre para quê? Para cantar? Para escrever livro? Para ir para programa de televisão? Entendeu? Qual é a preocupação do sacerdote? Salvar almas. Ele foi ordenado para isso. Mas, infelizmente, hoje, né, a realidade da igreja, a crise que a igreja vive é tão absurda, tão grande, que eles são mal ensinados, eles não têm essa preocupação. A principal atividade de um padre é celebrar a missa. É por causa da missa que a igreja, que o mundo está ainda de pé. Porque se não tivesse missa, Deus já teria acabado. Né? Felizmente, ainda temos sacerdotes celebrando missa. Vai chegar um tempo que você vai procurar um sacerdote, não acho. Vai chegar esse tempo, porque a apostasia está aumentando. Cada dia que passa, vai ver aí. Né? Depois do Concílio Vaticano II, eu li que depois, de 1970 para até, não lembro qual foi a data, 50 mil sacerdotes deixaram a sua batina naquela época. 50 mil, é muito padre. Largaram, por quê? Porque o concílio trouxe tanta aberração que os padres foram fazer tudo menos celebrar a missa, menos confissão, menos tudo que é característico do sacerdote. Né? Essa é a grande verdade. Então, só concluindo aqui, de que maneira veio Maria a ser mãe de Jesus Cristo? Maria veio a ser mãe de Jesus Cristo unicamente por virtude, por poder do Espírito Santo. Tá? E aqui é interessante, porque conversando com uma pessoa da minha família, não vou dizer o nome, mas ele chegou com uma situação, essa pessoa chegou com uma situação de dizer que Maria recebeu Jesus Cristo de uma nave espacial. É de rir mesmo. Ele chegou com essa história. Essa pessoa chegou com essa história. Aí disse, é isso mesmo? Aí ele viu, essa pessoa viu da internet, e repassou o vídeo da internet. E repassou. E aí eu fiz uma pergunta, fui, mas peraí, então se ele veio do nave espacial, da onde veio esses caras da nave espacial? Eles foram criados de quem? Da onde? Como? Como é que foi feito isso? Você não sabe responder. Não sabe responder, claro que não vai saber. Porque, na verdade, é assim, os caras ficam... Sabe aquela história de que São Paulo falou assim, chegará o tempo em que as pessoas vão fugir da sã doutrina e vão ficar escutando aquelas, né, aquelas curiosidades, vai fugir não vai querer mais saber da verdade? É isso que está vendo hoje. Exatamente isso que está acontecendo. A internet fala um monte de coisa, agora tem que saber, né? Então, por poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ele foi concebido. Né? Quando veio Joaquim Santana? Não sei, a data não sei, não. Não sei. Por que a curiosidade? Por que a curiosidade? Por que a curiosidade? Por que a curiosidade? Quando todo mundo virou isso, de onde veio antes de Maria? Só pode ser, né? Então, o Joaquim Santana era a humanidade. Pô. Tem santificados. Deus só tem um, Jesus Cristo. Deus só tem um, que era humano também. Jesus Cristo. Então, ele nasceu. Sim, como a senhora nasceu. Como eu nasci. É de fé que Maria foi sempre virgem? Sim, é de fé que Maria Santíssima foi sempre virgem. E é chamada virgem por excelência. Então, tem. Oxe, os evangélicos dizem o tempo todo. Ela teve irmãos. Ela foi o centurião que fez a relação com ela e teve filho. Não foi nem José. Eu já ouvi essa história toda. Tem gente falando essas coisas. Por quê? O evangélico ele vai dizer, porque lembra que tem lá seu irmão, sua mãe e seus irmãos estão aí. Então ele teve irmãos. Também tem isso.
Quem estava do lado do padre? João. João, né? Mulher, esse é seu filho. Aí fala para ele que esse é sua mãe. Isso. Aí, baseado nisso, o cara disse que Maria teria. Não, assim, pior é quando tem aquela. Só se ele está pregando lá para as pessoas, e aí Maria e a mãe dele chegam com os outros apóstolos e dizem: ó, tua mãe e teu irmão estão aí querendo falar contigo. Aí ele fala assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão escutando a minha palavra. Então eles estão dizendo que se rebaixa Maria, ele nem quer saber dela, eles falam isso, e que ela tinha filhos. Só que, como eles não sabem nada de nada, né, a, 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 o, na linguagem que você tinha na época, irmãos, né, não tinha essa palavra irmãos. Não tinha a palavra primos, porque os primos dele, né, Tiago é primo dele, certo? Então não tinha essa palavra para primo. Então chamava de irmão, assim como Ló, como Abraão chamou Ló de primo, de irmão, mas ele não era irmão, certo? Lá ainda no hebraico, lá no Antigo Testamento. Então, assim, ele não sabe interpretar, não sabe, ele não sabe nada. Então fica falando um monte de besteira. Eu não sabia o que significa aquela palavra no contexto daquela época, naquele lugar. Ele estuda isso. E aqui é interessante, porque eu conversando com uma pessoa também da minha família, ele disse: não, mas não existe possibilidade nenhuma da mulher ter filhos e ser virgem. É impossível. Aí você pensa assim: poxa vida, fazer milagre é impossível? Aí ele multiplicou pão, ele não andou sobre as águas, ele não passou pela porta, ou melhor, ele não precisou remover aquela pedra para sair do sepulcro. Ele não fez isso. Aquela pedra foi tirada só para as pessoas entrarem lá. Quando ele apareceu No cenáculo, atravessou a parede. Quem faz isso? Quem faz isso não precisa romper o ímã de Nossa Senhora. Entende? É tão fácil de entender isso. Para Deus, tudo é possível. Ele faz o que ele quiser. Mas aí tem essas loucuras, né? Não pode, não existe isso. Não há possibilidade nenhuma de a mulher ter filhos e continuar virgem. Certamente tem muita ignorância aí. Certamente está escutando aí muita coisa aí que não é, que é católico. Não acha conveniente acreditar. Não quer. Está preocupado. Quer viver a vida e acabou. Então, a gente então termina aqui o 4º artigo do Credo. Ou melhor, 3º artigo do Credo. E a gente vai deixar para falar do 4º artigo do Credo na próxima semana. Então, algum comentário para a gente ainda falar ou encerraremos por aqui? Pessoas caladas. Eu acho que ninguém está prestando atenção a nada. Não, estou prestando atenção, sim. Não, para mim está tudo ok. Não tenho nenhuma dúvida, não. Tá. CG, você é um bom orador, rapaz, bom professor, aliás. Não sou nada. Eu não sou nada, deixa de conversa. Ensina. Não precisa ficar criticando muito, não. Deixa de conversa, sério. Não sou nada. Está aí, como é que chama? Fazendo trabalho para a obra de Deus, hein? Você esqueceu que ele é professor? Eu sei que ele é professor. Ele não dá aula lá no... Professor sempre tem uma boa... E tem uma memória danada, ele homem não lê uma vez só as coisas e fixa. Pois é, meu povo. Então vamos encerrar por hoje.
Vamos deixar para a próxima semana, a gente continua com o 4º artigo do credo. E de preferência, César, pegue o Catecismo de São Pio X para você acompanhando aí. Cristina também. Vamos. Você me deu o catecismo? Oi? Você disse que deu o catecismo? Não lembro, não. Você recebeu de presente da sua irmã. Ah, eu tenho ali, é aquele ali, é o catecismo, né? É ele próprio, ele mesmo. Tenho, eu ando com ele aí. Eu rezo de manhã e de noite com ele. Você reza Oro. com ele? Sim, eu uso todo dia. O que ele tem é o missal. O que ele tem é o missal. Não tenho missal, não. Eu tenho o... São Pio X? São Pio X eu já li o livro. Esse que eu tenho aqui é o que ele ainda me deu, é o... Ah, esqueci de novo. Até isso eu esqueço o nome. Olha que Cristina deu para você esse catecismo. Sim, mas não é catecismo o nome, não. É outro nome. É outro, não é catecismo de São Pio X? Não, tem outro nome. Deixa eu ver se está aqui embaixo ou está lá em cima. Vamos encerrar por hoje. Eu sei, pega ali. Vai sair lá no centro conversando. Eu tenho o Adoremos. Ah, não é esse. Não é esse? Não. Eu tenho o Adoremos. Não é esse, não. Eu faço minhas orações com ele. Manhã, quando acordo, de noite, quando dormir. Além do rosário, né? Eu rezo todo dia também. Meu horário que eu rezo, eu rezo os 3 textos logo, de 6h30, 6h30 eu estou rezando. Boa noite. Boa noite, uma boa semana abençoada para todos nós. Abraço a todos. Amém.